Como início da nossa programação da tarde, temos agora o painel Data Driven, os principais dados e métricas da ESG, orientando o valor agregado em marketing. Convido ao palco os participantes especiais, senhor Bruno Biondo, diretor comercial da Eletromídia e vice-presidente da ABMN. Senhora Raquel Escrivano, Media Director and Global Media da The Coca-Cola Company. Senhor Reinaldo Figueiredo, gerente comercial da TV Record Rio e também vice-presidente da ABMN. Lembro aos senhores que daremos os 5 minutos finais e o minuto final também, tá? Boa palestra. Obrigado a todos. Um prazer estar com todo mundo aqui. Raquel, Bruno. E começando pela Raquel, como diretora de mídia do time global da Coca-Cola. Vamos à primeira pergunta. Vamos lá? Deixa eu ver, tá funcionando? Boa tarde. Bom, queria antes me apresentar. Eu sou a Raquel Escrivano. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Obrigada, Reinaldo e Bruno. E não sei se você quer começar fazendo as perguntas, se eu falo um pouquinho de mim. Fala um pouquinho de você. Então, bom, gente, eu sou publicitária, eu acho interessante sempre dar essa introdução. Sou mãe de um menino de 18 anos e tenho um amor antigo pela Coca-Cola, que por acaso é onde eu trabalho. E isso é interessante dizer, porque na minha trajetória eu já tive esse relacionamento, terminamos, voltamos diversas vezes, e agora eu estou há quase 4 anos nessa volta com a Coca-Cola. Nessa posição, eu trabalho como diretora de mídia num time global. E aí, quando eu recebi o convite, eu pensei, tá, qual o ângulo que é interessante nessa posição que eu estou, eu trazer para um evento como esse, com esse tema. E aí eu entendi que fazia muito sentido. Por quê? No time global da Coca-Cola, nosso papel é setar visão de futuro. Eu não tenho um papel de diretora de mídia para o Brasil, mas nós, eu e um time grande, não só de mídia, em diversas outras expertises, a gente pensa sobre futuro, a gente pensa para onde a gente quer ir, para onde o marketing deveria ir. Né? Pensando no cenário de mídia, o que está acontecendo? E, obviamente, pensando sobre o mundo, né? O que a gente deseja de um futuro? Né? E como é que é esse crescimento sustentável? Então, é desse lugar que eu trago um pouco da minha experiência e do que a gente está vivendo hoje, que é falar de crescimento sustentável e de futuro. Ok, vamos lá, então? Vamos lá. Vamos abrir as perguntas para a Raquel primeiro, e depois, então, o Bruno entra, que o Bruno tem uma apresentação para fazer depois, que ele quer projetar. Raquel, quais são os principais pilares da estratégia ESG da Coca-Cola atualmente e como se conectam com o negócio? Então, eu acho que a primeira coisa que talvez faça até parte desse amor que eu tenho, né, pela companhia, é porque a Coca-Cola é um lugar em que sempre se busca fazer o que é certo, né, o jeito certo de fazer negócios. E é dentro disso que existem pilares dentro de uma visão holística de ESG. Né? Esses pilares, eles são 3 principais. O primeiro é economia circular. O segundo é a gestão de resíduos. Não, economia circular é gestão de resíduos, desculpa. O segundo é um pensamento sobre recursos hídricos. E o terceiro é empoderamento econômico. Então, acho que a primeira coisa que é muito interessante em pensar é como a companhia se estrutura para ter uma visão holística sobre ESG. E aí, dito isso, acho que o papel que a companhia se coloca é um papel de entender como é que é um trabalho de parceria. Então, esses 3 pilares, eles são compostos por diversos projetos, diversos programas, tem metas, tem compromissos, né, de curto, médio, longo prazo, e todo esse trabalho é feito com muitos parceiros,
juntando mesmo sociedade civil, setor público, setor privado. Acho que isso já dá um primeiro panorama. Dentro desses projetos, a gente tem coisas como, no caso assim, de gestão de resíduos. São vários projetos pensando em como a gente precisa ter uma economia circular. Então, no caso de uma campanha que está no ar agora, que é a campanha de retornáveis, isso claramente é mudando todo o mindset, é trabalhando o negócio e também construindo uma comunicação que permita que o consumidor esteja com a gente nisso, de economia circular, de que você tem uma embalagem em que você troca a sua embalagem para receber o líquido, e isso, é claro, torna mais eficiente a gestão de resíduos. Isso é um exemplo, dentre outros. Também em economia circular, tem muito um pensamento como de cristal, que as embalagens já são totalmente feitas com material reciclado. Quando a gente está falando de recursos hídricos, aí são outros diversos projetos que passam pela Coca-Cola, está em parceria para proteção de bacia hidrográfica, está trabalhando nas próprias fábricas, nas plantas, para que toda a água seja reaproveitada. Então, tem uma frase que eu gosto muito usada dentro da Coca-Cola, que é sobre cada gota que a gente usa nos nossos produtos, mais do que uma gota é devolvida, ou para a natureza ou para as comunidades. Também dentro desse pensamento de recursos hídricos, é sobre acesso à água, né, às comunidades. Então, esse eu diria que assim, são diversos projetos dentro desse segundo pilar que eu estou comentando. Dentro do terceiro pilar, que é de empoderamento econômico, aí também são muitos projetos que passam por empoderar comunidades, passam por capacitação, passam por preparar jovens. Então, tem projetos, alguns são mais conhecidos, né? O Instituto Coca-Cola, que acabou de fazer 25 anos. É um instituto que olha para a transformação social. Então, dentro dele tem o Coletivo Coca-Cola, que é um dos meus favoritos, que é para conseguir, através de capacitação, trabalhar com jovens de 16 a 25 anos em situação de vulnerabilidade social. E como é que a gente prepara esses jovens? Esse é o Coletivo Coca-Cola. Tem outros que fazem parte desse pilar de empoderamento econômico. Então, a gente tem, por exemplo, dando um gás no seu negócio, né, que é para ajudar os pequenos negócios, dar capacitação também para eles. Ou dando um gás nos ambulantes, ou projeto de empoderamento de mulheres, tudo isso dentro dessa vertical. Então, acho que, de maneira holística, é um pouco sobre isso. Bom, então você respondeu a primeira, a segunda e praticamente a terceira pergunta, né? Vamos partir, então, para a visão de marketing. Tá? Uhum. Como os dados ESG podem ser integrados na estratégia de marketing para agregar valor à marca? Bom, eu acho que quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de muita coisa diferente, né? Tem muito. O primeiro que me veio à cabeça, quando eu pensei sobre isso, é uma crença minha antiga, e como gestora, eu diria que eu sempre busquei diversidade. Então, eu acho que um índice, pensando em métricas de ESG, eu acho que um índice como diversidade, ele tem um impacto que talvez, às vezes, não seja tão óbvio. Mas eu acredito que quanto mais diverso o time, melhor é o marketing, melhor é o pensamento, melhor é a inteligência coletiva. Então, eu partiria desse como algo muito poderoso, né? É claro que a gente tem diversas métricas que podem ser trazidas para o nosso universo de marketing também. Mas aí eu queria trazer uma outra que eu acho que nem sempre é tão óbvia, né? Eu acho que a diversidade hoje em dia já é bastante falado, mas quando a gente está falando de índices de emissão de carbono, isso é algo que, no global, a gente está atento de um ponto de vista de marketing, de publicidade e de mídia, que é qual é essa emissão de carbono das nossas campanhas.
Então, o que a gente está setando como visão no global é pensar sobre isso, tá? Qual o impacto da publicidade e das campanhas? E o que a gente pode fazer de melhores práticas para diminuir esse impacto em emissão de carbono? Como é que a gente mapeia toda a cadeia da publicidade e se prepara e começa em práticas para diminuir esse impacto? Então, eu acho que isso é um segundo ângulo, talvez não tão óbvio, mas que é fundamental, pensando que todo mundo, né, todos nós, pessoas, né, profissionais, consumidores, mas todos os habitantes desse planeta, a gente tem que estar sempre mapeando, de certa forma, os campos da nossa vida e pensando onde é que a gente consegue atuar, né, para melhorar, pensando num futuro para todos nós. Então, acho que esse seria outro. Eu acho que existem outros possíveis, não diretamente um índice de ESG, mas em termos de dados, né? Eu estava lembrando, agora há pouco, vindo para cá, que eu estava, né, pensando, que é bacana dividir com todo mundo. Aí eu estava pensando, a gente tem a campanha Retornáveis, como eu comentei. Quando a gente estava construindo essa campanha e estudando o consumidor, e aí eu estou falando de dados do que a gente sempre faz na nossa vida de marketing, né? Estudar o consumidor, entender esse consumidor. Tem um estudo da Kantar que fala sobre comportamentos do consumidor por um consumo sustentável. Pois esse estudo ele é feito ao longo dos anos. Nós tivemos resultados em alguns anos que mostravam o consumidor no Brasil e alguns outros países Latam menos engajado em consumo sustentável, no caso de países que têm alguma situação econômica, né, como alta inflação, por exemplo. E até o estudo mais recente já mostrou uma melhora. Claro que isso tem um impacto diretamente na gente, como marketing, pensando numa campanha de retornáveis que tem um objetivo fim, né, estimular um comportamento sustentável. Então, para essa campanha, por exemplo, a gente fez ajuste de mensagem para deixar claro que a economia circular e o produto retornável, na verdade, ele tem um ganho financeiro, né? Ele é mais barato para o consumidor. Então, nesse caso, é um dado não necessariamente um dado ESG, mas é um dado de consumidor que nos ajuda numa campanha que está relacionada a um pilar fundamental da Coca, que é o pilar da economia circular. Então, eu acho que, tentando fazer aqui diferentes ângulos, desde índices que sejam propriamente ESG, até num dia a dia que seja comum, né, a atividade mesmo de marketing como comportamento do consumidor. Bom, você matou mais duas perguntas, né? Vamos para a terceira, da segunda fase. Como o marketing da Coca-Cola integra as práticas de ESG para engajar consumidores? Bom, eu matei as minhas próprias respostas, porque eu estava pensando em falar até mais sobre retornáveis, mas tem um outro exemplo que eu acho muito interessante trazer, porque eu acho que responde bem assim, a essa pergunta, que é, por exemplo, a participação da Coca-Cola no Rock in Rio. Então, o que acontece? Nós temos sempre um desafio. Eu acho que o desafio de estar atento à ESG, ele é em tudo que a gente faz. Só que quando a gente está falando de experiências de marca, vida real, como, por exemplo, uma experiência de marca dentro de um festival gigante, aí a gente tem alguns desafios bem específicos em termos de sustentabilidade. Então, no caso do Rock in Rio, eu acho um exemplo maravilhoso que, quando começa uma reflexão como essa da pergunta, como é que você engaja? Né? Como é que você engaja as pessoas? Como é que você, né, tem um pensamento por trás? Tem duas coisas acontecendo para esse Rock in Rio que eu acho incríveis. Uma, a experiência de marca da Coca-Cola, chamada Coke Studio, ela vai ter uma pista de dança que vai ser energizada pelas pessoas que estão lá dançando, pelo movimento, e isso vai trazer a energia dessa experiência. Então, eu acho que é um pouco de brincar também com algumas coisas, né? Eu acho que o engajamento do consumidor, ele também passa muito como é que você
consegue juntar pecinhas que façam parte também de entretenimento, de vida, de pontos de vista interessantes para todo mundo. Então, eu adoro essa ideia, esse ângulo que foi possível dar. Um outro que eu acho que também responde muito a essa questão, porque quando a gente está falando de gestão de resíduos, num festival, por exemplo, a gente precisa do apoio de todo mundo para a coisa acontecer, para essa economia circular acontecer, né? Então, o copo é reutilizável. E aí isso é feito também gamificando, ajudando as pessoas a terem interesse em reutilizar o copo. Ok, Raquel. Bom, obrigado. Acho que você matou, respondeu as perguntas mais rápido que a gente estava pensando, né? E vamos então entrar com pergunta para a Raquel, vamos entrar com o Bruno direto. Entra o Bruno direto, né? Ok. Vamos lá, Bruno, então? Bom, apresenta você. Obrigado. Queria agradecer a diretoria da BMN, aqui em nome do Tomás, também o conselho da BMN pelo convite, participação no evento. Podemos ir. Eu tenho uma apresentação rápida para fazer aqui. Só reforçar que é super importante ter esse tipo, né, de conversa aqui, de troca, de encontro com profissionais e com pessoas que formam o nosso mercado. E também, por curiosidade, citar que, enfim, o tema em si, parabenizar pela escolha do tema, tanto IA, quanto, como já foi falado hoje cedo, bastante, como ESG, acho que são temas que ainda vão dar muito pano para a manga, assim, né, para a gente evoluir muito, na verdade, ainda. Então, acho que tem muitas iniciativas já sendo feitas, mas assim, não tem como a gente imaginar onde isso vai dar, onde vai parar. Então, só queria fazer esse disclaimer aqui, parabenizar mais uma vez e, enfim, fazer essa conexão entre os dois pontos que eu acho que estão nesse momento de desenvolvimento. Enfim, trazer um pouco, né, a Eletromídia, principal plataforma do OH do Brasil, uma empresa brasileira feita por brasileiros, também para brasileiros, uma distribuição muito presente aí, né, em todo o território nacional, impactando 53 milhões de pessoas mensalmente. E aí só um dado de introdução da empresa, né, da Eletromídia. Mas o que a gente tem olhado cada vez mais é a capacidade que a Eletromídia tem e onde a gente busca impactar e, né, trazer a transformação das cidades no DNA da empresa. E aí, com isso também, cada vez mais, a gente quer convidar marcas para participarem disso. A gente cunhou o termo chamado B2City, que são business para as cidades, para a gente pensar e convidar também marcas e, enfim, e outras empresas mais parceiras para participarem desse movimento de transformação das cidades, trazendo sempre impacto positivo para as cidades. Tá? Aqui eu trouxe só 2 cases, na verdade, para ajudar a contextualizar e mostrar um pouco do que a Eletromídia já tem feito. Tá? No campo ambiental, esse é o primeiro case da estação sustentável. A estação Vila Olímpia tem placas de energia solar. A água é levada muito a sério nesse projeto. Além de uma estação de tratamento de esgoto, fizeram um sistema ultramoderno de purificação de água. Então, esse é um projeto que deu origem ao projeto Trilhos Verdes. É a maior iniciativa global de transporte sobre trilhos com foco em sustentabilidade. Foi feito pela Eletromídia em 2019. Enfim, foi o primeiro grande projeto que trouxe um impacto realmente positivo e tão relevante a ponto de despertar na gente também o interesse em cada vez mais buscar novos projetos que façam esse tipo de entrega e de resultado e que voltem para a população e para a cidade. E no âmbito social também, acho que o nosso grande case recente do ano passado é o projeto do Abrigo Amigo. Acho que todos, ou grande parte aqui do público, já teve contato com esse projeto, né, com essa iniciativa. A gente, aí olhando também um pouco para o nosso tema aqui de Data Driven, a Eletromídia mapeou pontos onde, principalmente mulheres, se sentiam em situação de vulnerabilidade por estarem tarde da noite, a partir de 8 da noite até 5 da manhã,
em pontos de ônibus sozinhas esperando o transporte público. E isso gerava uma série de desdobramentos, ocorrências e também medo, né, delas próprias. Então, isso foi o dado levantado e apontado e gerou para a gente a oportunidade, como é que a gente, a partir da nossa atuação, né, como é que a eletromídia está inserida nesse contexto, como é que a gente poderia pensar em algo para melhorar tanto a segurança quanto o conforto do usuário do transporte. E aí a gente pegou e fez uma adaptação do nosso mobiliário urbano nesses ambientes dos abrigos de ônibus em 3 cidades, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro foi feito no VLT, né? Então, trazendo, né, fazendo uma adaptação do projeto, do abrigo, do totem, né, do MUB digital, trazendo câmera noturna, microfone, sensor de presença também, conexão com a internet e um botão virtual para a pessoa poder acessar e chamar esse atendimento e essa companhia, né, uma ferramenta de companhia no momento em que a pessoa está se sentindo vulnerável ou sozinha no ponto de ônibus. Me chamo Valéria, faço parte da equipe Abrigo Amigo. Esse atendimento está sendo gravado por questão de segurança. Alguém no ponto precisa de companhia? O Abrigo Amigo é um projeto que foi pensado pela Eletromídia em parceria governamental e com empresas privadas para fazer companhia para as pessoas na rua, aumentando a segurança, deixando elas mais tranquilas. É literalmente você acolher a outra pessoa. Você trazer a pessoa para você, a pessoa saber que você tá ali, saber que tem alguém que ela pode contar. E a gente acaba se tornando um amigo ali da pessoa. Nossos horários de atendimento do abrigo começam às 8, então é das 8 da noite às 5 da manhã. Nós temos abrigos em locais bem vulneráveis, locais que tem pouca gente, locais que são realmente inseguros. Então tem ali o risco de alguém se aproximar com uma intenção ruim, um assalto, um assédio, algo do tipo. Então elas têm um treinamento para poder saber, se acontecer algo atípico, o que eu faço? A atendente que está ali em companhia, conversando, ela tem que primeiro identificar o que está acontecendo, porque aí nós conseguimos acionar o CICC, porque eles conseguem acionar o serviço que vai prestar esse atendimento. A gente passa um pouco de segurança para a pessoa que está ali do outro lado da telinha. Também a gente acolhe pessoas. E não só isso, se tiver gente precisando de alguma informação a respeito de transporte, a gente também está ali auxiliando. E é nítido como faz diferença você conversar com a pessoa e o principal, com certeza, aumentar a segurança. Você vê nitidamente uma diminuição dos casos de problemas naquela região porque você tem uma câmera, porque você tem alguém do outro lado. Tudo fica mais leve nesse atendimento. E aí, como eu tinha falado, né, é um grande case realmente para a Eletromídia. A gente, internamente, considera que é o primeiro grande case que furou a bolha da publicidade. A gente, colaboradores da Eletromídia, são abordados, sei lá, no condomínio, no consultório médico, muitas vezes, principalmente no momento que isso ganhou uma certa viralização. Você não trabalha naquela empresa, eu vi o case do Abrigo Amigo e tudo, então assim, foi muito legal para a gente. Mas, de novo, eu acho que ele parte de um dado, né, que foi orientado aqui, que foi tratado, observado para a gente, enfim, promover algum projeto social. Esse caso acabou não tendo marca, mas já é um caso que a gente está visando, na verdade, escalar. Hoje já temos várias marcas que adotaram também e trazendo, junto com isso, o objetivo de participar desse cuidado que a gente está entregando para as cidades e para a população. E existe um objetivo da gente expandir ainda mais esse projeto do Abrigo Amigo. Tá? Ele foi Grand Prix em Cannes também, dentre diversos grandes premiações aqui, inclusive com impacto social também, né? e uso de dados, inclusive, né? Campanha inovadora como grande ideia, e mais outros 10 prêmios, além desses que estão listados aqui. Como eu falei das cidades, são mais de 10 mil já atendimentos realizados, gerando mais de 100 ocorrências também registradas e, principalmente, a redução, esse é um outro dado que a gente acompanha, a gente gera vários relatórios semestrais sobre esse projeto,
e principalmente a redução das ocorrências que eram registradas antes naqueles locais. Tá? Então, vem muito mais por aí, como eu já falei, o objetivo da gente expandir esse e outros projetos e buscar cada vez mais parceiros, empresas, enfim, parceiras, tanto anunciantes quanto também outros parceiros que possam viabilizar junto com a gente qualquer tipo de iniciativa assim. Muito obrigado. Ok, Bruno, obrigado. A gente pode abrir para as perguntas. O Bruno preferiu, dentro das perguntas que a gente tinha feito, responder através do vídeo, né, que já tá, as respostas já estão aí. E, então, acho que a gente pode abrir para as perguntas, né? Ok? Bom, parabenizar e obrigado, Raquel, obrigado, Bruno, obrigado, Reinaldo. De alguma maneira, você passou um pouquinho pela pergunta agora no final, mas a minha preocupação é exatamente essa, né? Você sabe que eu trabalhei nessa área, né? Eu trabalhei no lançamento de uma empresa de imobiliário urbano no Brasil, e o volume de equipamentos que a gente disponibiliza, por exemplo, numa cidade como Rio de Janeiro, é gigantesco, né? Talvez as pessoas não saibam do número de abrigos de ônibus que a Eletromídia tem, né? O inventário, né? Como a gente diz, né? E aí, assim, me preocupa um pouco um projeto desse quando ele não tem escalabilidade, né? Ou seja, você ter 3, ou não sei se foram 20 que você colocou aqui, né? São 80 hoje. São 80 abrigos de ônibus, com uma vulnerabilidade que nós dois sabemos que não está nem próxima de ser, né, restringida com esse volume. Mas, de alguma maneira, você falou que o projeto foi pensado, né, com uma proposta de escalabilidade. A minha pergunta é exatamente essa. Quer dizer, eu acho... a gente está muito preocupado, né, e você faz parte da diretoria da BMN, com essa questão da utilização desse tipo de postura, né, para fazer visibilidade de marca, né? Uma coisa que eu também trabalhei na Coca-Cola há muitos anos, a Coca-Cola tem um medo enorme disso, né? Quer dizer, imagino que a Eletromídia, a preocupação que vocês têm também é muito grande nisso, a gente tomar um cuidado danado para não fazer uma coisa que seja para a gente ganhar prêmio Cannes, né? Que é um dogma do nosso setor, né? Você sabe disso. Então, te perguntar um pouquinho disso, quer dizer, qual é o foco da escalabilidade, né? Tá bom. Na primeira fase, o projeto foi pensado para 100 abrigos, obviamente por investimento, por uma série de limitações, inclusive, digamos, a nossa atuação em diversas cidades também, locais mapeados, mas há um compromisso já anunciado até pelo nosso CEO, pelo Alexandre Guerreiro, de buscar escalar isso para pelo menos 2.000 abrigos. O que eu acho muito legal citar aqui, o Rio de Janeiro, nesse momento, por exemplo, está em licitação de imobiliário urbano, e na licitação do imobiliário urbano do Rio de Janeiro veio, no edital, a obrigação de quem ganhar, e não é a Eletromídia, de quem ganhar, trazer essa iniciativa, essa inovação do abrigo amigo para ser adotado. Então, é aí que eu acho que está o papel e a importância de se adotar práticas como essa, que vire uma boa prática e que a gente possa olhar mais iniciativas com essa capacidade, tá? Enfim, e aí eu não tenho os dados exatos da quantidade no Rio de Janeiro, mas, se eu não me engano, são mais de 700 abrigos do total de mais de 2.000 abrigos, 700 deveriam ser com essa funcionalidade do abrigo amigo. Então, acho que isso é o que a gente está buscando, apoiar a transformação das cidades, a gente como um dos agentes nesse movimento.